No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Salmo capítulo 11, verso 1. Olá, meu amigo, bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma manhã. Estamos felizes porque Deus, no decorrer da noite, nos preservou a vida, nos protegeu, nos amparou e hoje está permitindo que mais um dia nós tenhamos como presente para fazermos a sua vontade. E nós estamos aqui com o nosso coração agradecido a Ele, como adoradores, queremos louvar o seu nome, queremos estudar a sua palavra e queremos clamar que Ele esteja conosco no decorrer desse dia e toda a nossa vida. O salmista Davi, no capítulo 11, verso 1, ele fala: no Senhor me refugio. É o que nós estamos fazendo nessa manhã. Diante dos turbilhões da vida, nós estamos nessa manhã nos refugiando no Senhor, porque ele sabia que não há um lugar mais seguro do que estar aos pés do seu Salvador. Nós temos estudado as cartas do apóstolo Paulo ao pastor Timóteo, que tem sido extremamente enriquecedor. Não sei para você, mas confesso que para mim tem sido um bálsamo para a minha vida, tem sido um alento, tem sido um norte, uma orientação. E esse capítulo 3 que nós iremos estudar nessa manhã especial aqui tem algumas orientações que são de grande valor para nós que estamos vivendo os últimos dias nessa terra. O capítulo 3, o verso 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O apóstolo Paulo estava a aconselhar a Timóteo e dizer para ele: olhe, nos últimos dias, os tempos não serão fáceis. Serão tempos difíceis. Mas nós que temos a Bíblia nas mãos já temos percebido que o livro de Daniel já advertia falando que os últimos dias não seriam fáceis. Agora, é claro, não seriam dias fáceis, não é porque iria acontecer algo sobrenatural, não é porque teriam aqui terremotos, maremotos, furacões, enchentes e outras coisas que pudessem atacar a raça humana, mas é porque muitas pessoas deixariam de seguir o que é verdadeiro, estariam mais dispostos em satisfazer o seu eu do que seguir a Jesus Cristo. Nós vivemos dias difíceis porque os seres humanos estão mais preocupados em dizer que querem viver feliz do que de fato submeter aquilo que Deus pede para que nós possamos viver. A sociedade tomou uma postura contrária. É necessário hoje o cristão viver contrário à corrente desse mundo. Se o cristão deseja fazer a vontade de Deus, ele precisa de fato seguir restritamente aquilo que Deus pede para que nós possamos fazer. O egoísmo é uma mola e é uma característica daqueles que estão vivendo os últimos dias. É ter uma vida egoísta. O ser humano voltou os seus olhos para dentro de si. Ele está em busca de satisfazer o seu eu. Ele quer viver para si. E quando de fato ele consegue encontrar prazer em alguma coisa, ele fala: bom, importa que eu estou feliz. O ser humano perdeu a noção de que existe um ser maior, um ser superior, um Deus que um dia vai voltar para essa terra. Eis a razão da carta do apóstolo Paulo ao pastor Timóteo a dizer para ele e mostrar as características dos últimos dias, porque Paulo sabia que quando Jesus Cristo voltasse a essa terra, seria de responsabilidade daqueles que são chamados de cristãos, que estão sob essa terra, a responsabilidade de anunciar que um dia o Salvador viria para buscar aqueles que estivessem prontos e recompensar aqueles que estavam preparados, mas também trazer a sua ira sobre aqueles que não estiveram de acordo com as suas verdades. No capítulo 3, o verso 8, e de modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, repróbados quanto à fé. Possivelmente esses homens aqui foram aqueles que um dia, quando Moisés estava no Egito, e Deus lhe enviou para lá, e Moisés estava com o seu cajado, e Deus falou que usaria Moisés para dar alguns sinais para Faraó e para o próprio povo de Deus saber que Moisés era um homem enviado por Deus para libertá-los. Esses homens aqui, possivelmente tenha sido eles, Janes e Jambres. Eles fizeram uma magia que se assemelhava ao que Moisés tinha feito mediante o poder de Deus.
e fez com que as pessoas que estivessem ali pudessem ter a dúvida. E ficaram duvidosos de fato, será se Moisés é real, verdadeiro, ele é enviado de Deus, ou ele está fazendo e a sua fala é uma farsa? Trouxe uma confusão, mas Deus queria que o povo de Deus pudesse seguir a Moisés pela fé. Deus queria que o povo olhasse para as ações de Moisés e visse nele um representante do Senhor. E entendo que quando aqui Paulo está a falar a Timóteo desses nomes, dessas pessoas que um dia ali também deturparam a verdade para enganar o povo de Deus, Paulo estava dizendo, olha Timóteo, nos últimos dias vocês poderão se deparar com pessoas como esses homens, com essas mesmas atitudes. Pessoas que estarão dispostas simplesmente a enganar aqueles que se dizem seguir pelo caminho estreito. O povo remanescente de Deus precisa viver uma vida como os bereanos faziam, ouvir uma palavra, mas precisam recorrer para a Bíblia para saber se de fato essa palavra está de acordo com a palavra de Deus e permitir que seus corações se ancorem, se assegurem, se fundamentem na palavra do Senhor. É claro, estudar a palavra de Deus é um princípio que Deus espera que todos nós possamos ter. É impossível ter comunhão com Deus se nós não tivermos a palavra de Deus nas mãos, se nós não tivermos nossos momentos particulares dentro de 24 horas para orarmos a Deus, para abrirmos o nosso coração a Ele, para estudarmos a Sua palavra, a lição da escola sabatina e deixarmos que ela nos alimente, jamais nós teremos condições de dizer que temos uma vida de comunhão com Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo está a orientar a Timóteo e ensiná-lo como é que nos últimos dias o povo remanescente de Deus deve viver. Viver uma vida piedosa em Cristo, como menciona o verso 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente Cristo Jesus serão perseguidos. Não será fácil viver os últimos dias àqueles que querem viver uma vida piedosa. É praticamente impossível um cristão que quer viver uma vida piedosa e em nenhum momento da sua vida ele se tornou alvo do adversário. É praticamente impossível. Todos aqueles que querem viver uma vida piedosa em Cristo, que querem viver uma vida fiel ao lado do Senhor, em algum momento da sua vida serão perseguidos. Poderão ser perseguidos no trabalho, poderão ser perseguidos na escola, poderão ser perseguidos por amigos. No momento em que se depararem para escolher a noiva ou o noivo ou o casamento, eles poderão nesse momento ser discriminados, ser tratados de forma desigual, porque resolveram viver uma verdade. Nós que estamos vivendo esses últimos dias, é necessário acreditarmos de que aqueles que estão se preparando para se encontrar com Deus poderão e irão passar por sofrimento. Mas diante do sofrimento, nós precisamos ter a certeza que teremos a companhia do nosso Deus ao nosso lado para nos conceder a vitória. Era o que o apóstolo Paulo estava dizendo a Timóteo: adverte nos últimos dias, porque é dessa maneira que vocês deverão viver. No capítulo 3, o verso 15, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala e relembra a Timóteo a base da formação espiritual de Timóteo. Era a família. A sua avó Loide, a sua mãe Eunice eram mulheres piedosas, mulheres que dedicaram tempo na oração, mulheres que estavam dispostas a explicar a palavra de Deus para Timóteo. Embora tivesse tantos afazeres, tantos compromissos, cuidar da casa, trabalho e fazer outros afazeres que era necessário, que requeria tempo naquele período. Mas elas sabiam que algo elas não poderiam abrir mão, que era cuidar da educação do seu filho. Elas sabiam que era importante a matemática, o português, a história, a geografia, o inglês, mas tinha algo em especial que era a base da vida de Timóteo, que era viver uma vida em comunhão com o Senhor. Elas precisavam levar Timóteo a amar a Jesus Cristo. É claro que sabiam que o futuro de Timóteo seria promissor. Ele teria que ser inserido na sociedade, ser um cidadão, trabalhar para conseguir pagar as suas despesas. Mas havia um reino que ele jamais poderia perder, que era o reino da Nova Jerusalém. Portanto, estudar a Bíblia, fazer o culto matutino, fazer o culto vespertino, dedicar tempo no decorrer da noite para se levantar, se assentar ou se ajoelhar ao lado da cama de Timóteo,
e clamar a Deus para que Deus pudesse ter misericórdia, dar sabedoria, entendimento e levar Timóteo a amar a Jesus Cristo, entendam que quantas vezes a avó Lloyd e a mãe Eunice fizeram pelo neto e pelo filho Timóteo. E aqui Paulo estava agora a lembrar a Timóteo: olha, Timóteo, você teve uma base sólida na palavra de Deus, você não pode abrir mão dessas verdades. E é por isso que ele termina o capítulo 3 falando: toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo fala: olha, a palavra de Deus ela é útil para todas as boas obras. Ela educa, ela corrige, ela ensina, ela molda. A palavra de Deus fala conosco. É necessário criarmos um diálogo com a Bíblia. Quando nós fazemos isso, nós conseguimos entender que Deus está falando conosco através da sua palavra. Quando nós abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco. Portanto, meu amigo, nessa manhã, quero mais uma vez pedir a Deus que Ele nos tome nas suas mãos. Creia você, os últimos dias que estamos vivendo, a verdade estará tão nivelada com a mentira que para que nós consigamos distinguir onde está a verdade, é necessário de fato ter a palavra de Deus nas mãos, e não apenas nas mãos, mas no nosso coração, e estudando a cada dia, regularmente, clamando a Deus, orando a Deus, pedindo para que o Espírito Santo, que foi Ele o autor, que inspirou os profetas a escreverem a Bíblia, como Paulo mesmo fala, toda a Escritura é inspirada por Deus. Tendo a certeza disso, nós teremos condições de prevalecer nos dias em que nós estamos vivendo e poderemos nos encontrar com o nosso Salvador e viver com Ele para todo sempre. Se esse é o seu desejo, se esta é a sua vontade, convido você nesse instante a orar comigo nesse momento, pedindo a Deus que nos tome nas suas mãos e nos abençoe no decorrer desse dia. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor é o autor da palavra de Deus. Obrigado porque, como uma prova de amor, o Senhor deixou as suas palavras para que nós pudéssemos estudar a cada dia e entendermos qual é a sua boa vontade. Fica conosco no decorrer desse dia, nos toma nas tuas mãos, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de todos nós e nos conceda a sua paz em nome de Jesus.